Olá, está no ar mais uma edição do Indústria Sustentável, um espaço para conhecer de perto como as empresas estão investindo em práticas ambientais, sociais e de governança. Hoje nosso convidado é o Cristiano Brandão, gerente corporativo de licenciamento e meio ambiente da Galvani Fertilizantes. Vamos conhecer um pouco mais sobre a trajetória da empresa e suas iniciativas que unem desenvolvimento econômico e sustentabilidade e também detalhar o projeto Santa Quitéria, que pretende explorar a maior jazida de fosfato e urânio do Brasil, que fica aqui no Ceará. Um empreendimento estratégico para reduzir a dependência do país na importação de fertilizantes. Seja muito bem-vindo à Indústria Sustentável, Cristiano. Obrigado por atender o nosso convite. Nós que agradecemos o convite, é um prazer, um privilégio falar com vocês aqui no Otimista, no quadro Indústria Sustentável. E o Otimista que revela muito o nosso sentimento de momento, que é o otimismo em relação ao desenvolvimento do projeto Santa Quitéria. Obrigado pelo convite. Que tem, obviamente, uma empresa gigantesca por trás, que é a Galvani Fertilizantes. Cristiano, vamos detalhar assim, para o nosso telespectador que ainda não conhece a Galvani Fertilizantes. É uma empresa que já tem vários anos, muitas décadas, né, de história. Conta um pouquinho para a gente essa história. Esse projeto ele é desenvolvido por duas grandes empresas, que é a Galvani, a Galvani é uma empresa que há 50 anos atua no mercado de fertilizantes no Brasil, né, já desenvolveu diversos projetos, sempre com fertilizantes à base de fosfato, uma empresa 100% brasileira e que produz adubo para o Brasil. Então, a nossa vertente é buscar cada vez mais a independência do Brasil no mercado, né, de importações de fertilizantes. Hoje o Brasil importa cerca de 87% de seus fertilizantes de países que estão em regiões, muitas vezes, com uma geopolítica muito complexa. Então, a nossa ideia é de conseguir cada vez mais fortalecer o agronegócio brasileiro com foco no norte e nordeste do Brasil. Pois é um insumo assim, extremamente necessário, né, para o agronegócio brasileiro, porque é um setor, é um maior setor aqui da economia brasileira, né, Cristiano? Não há dúvida. E quando a gente fala da produção de fertilizantes nacionais, nós conseguimos ainda ter uma vantagem que é de produzir o fertilizante customizado. Ou seja, né, nós atuamos desde a mineração até a entrega do adubo nas propriedades rurais, onde nós desenvolvemos um produto que é exatamente aquilo que o produtor precisa. Então a gente consegue reduzir custos com perdas, né? Muitas vezes o fertilizante você tem a sobra de algum elemento ou a falta de algum elemento e nós conseguimos produzir aquilo que é necessário para aquela cultura, para aquele produtor, trabalhando com uma agricultura de precisão, o que aumenta em muito a produtividade das propriedades rurais, naturalmente reduz a necessidade de expansão dessas áreas, a gente produz mais na mesma área, sempre em total parceria com o agricultor. Vamos falar para o nosso telespectador que não conhece esse processo, Cristiano, como é que é feito o fertilizante, né? Através da mineração do fosfato, como é que funciona isso aí? O fertilizante ele tem três principais pilares, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. Nós trabalhamos com uma dessas cadeias, que é o fertilizante à base de fosfato. Então nós temos a extração da rocha nas nossas minas, da rocha natural, a rocha, né, à base de fosfato. Essa rocha, né, ela como está naturalmente, ela não consegue disponibilizar o nutriente para as plantas, então essa rocha ela precisa de passar por um processo químico. Então nós passamos com esse produto pela indústria química para então conseguirmos produzir o adubo que é usado na agricultura. Então nós temos toda a cadeia de produção, desde a rocha primária, da mineração em si, passando pela indústria química, o desenvolvimento dos nossos fertilizantes e a disponibilização desses produtos para o produtor rural. Perfeito. A Galvani, ela é uma empresa 100% brasileira, como você falou. Brasileira. Iniciou lá em São Paulo, né? Mas hoje tem aí um know-how grande aqui no norte e no nordeste. Fala pra gente. Exatamente. A Galvani ela tem uma história enorme no desenvolvimento e na implantação de grandes projetos de fertilizantes. Atuou em diversas regiões do Brasil e hoje está focada no norte e nordeste. Então temos operações importantíssimas na Bahia, né, agora no Ceará, né, com a distribuição de produtos para toda a região do Mato Piba. E esse é o nosso principal mercado.
Hoje, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, onde a indústria está instalada há cerca de 30 anos, nós temos aí um dos solos mais produtivos do Brasil, que contou muito com a parceria e o apoio da Galvani no desenvolvimento desse mercado. E pretendemos agora, com o projeto Santa Quitéria, também trazer esse produto para uma região que ainda carece muito da importação dos fertilizantes aqui no Ceará. Lá em Luiz Eduardo Magalhães é um grande produtor, né, de fertilizantes à base de fosfato também. Mas lá na produção do agronegócio lá de Luiz Eduardo Magalhães? Temos a produção de soja, de milho, de algodão. Grande produtor. Já tinha ouvido falar isso, exatamente, que é um grande produtor de soja aqui no Nordeste, que é lá nessa cidade da Bahia, né? Exatamente. Cristiano, vamos falar sobre assim, tudo isso, né? Uma empresa que está há 30 anos já aqui no Nordeste, lá no Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, e tudo isso demonstra que a empresa também tem um cuidado, né, e adota medidas de sustentabilidade, de governança e também medidas sociais, né, são as medidas, né, as estratégias ESG, que é o que a gente fala muito aqui no programa, esse cuidado das grandes empresas de terem de adotarem essas medidas até para melhorar, inclusive, a imagem, né, da empresa. Fala um pouquinho sobre essas estratégias, quais são as ações ESG que são adotadas hoje pela Galvani. A Galvani ela sempre teve esse cuidado e uma preocupação muito grande com o território onde se encontra inserida. Então, em todas as regiões onde nós temos a operação, nós temos um braço ambiental e social que vai além daquelas obrigações que são os requisitos legais mínimos necessários, né, para a implantação e desenvolvimento de qualquer projeto no Brasil. Então nós contamos com a parceria do Instituto Lina Galvani, que inclusive é responsável pelo único parque de proteção da biodiversidade na Bahia. Então um parque voltado à reintrodução de espécies nativas na região, no oeste da Bahia, onde nós recebemos animais que porventura tenham sofrido algum tipo de acidentes, etc. Cuidamos para fazer esse processo de reintrodução, mas muito além disso, né? A Galvani, ela desde que iniciou suas operações, ela possui parcerias com os agricultores para que a gente juntos consiga pensar e desenvolver projetos de recuperação do cerrado naquela região. Né? Então, os grandes produtores ali contam com a nossa parceria, temos viveiros de produções de mudas nativas para que a gente consiga contribuir com esse processo de recuperação, de restauração, de criação de unidades de conservação nessa região. Temos braços voltados ao desenvolvimento das vocações locais dessas regiões, para o desenvolvimento da educação, da saúde, do lazer, enfim, é um braço que atua considerando a perspectiva daquele território e o seu desenvolvimento, independentemente das ações que já são desenvolvidas pela empresa, né, no âmbito dos seus programas de licenciamento ambiental e etc. E ainda tem, você falou assim sobre as preocupações que a empresa tem com o processo de produção externo, né? Mas dentro da empresa também tem essa preocupação, inclusive com a governança, né? Da Totalmente. A Galvani é uma empresa que tem uma veia muito forte de inovação. Então, constantemente a gente busca práticas que internamente reduzam o nosso consumo de energia, reduzam as nossas emissões, permitam recuperações das áreas que foram exploradas com as melhores técnicas de manejo possíveis. Então, a Galvani constantemente busca e investe nessas tecnologias e uma interlocução muito forte com seus stakeholders. Então, em todas as nossas áreas de atuação, também temos os escritórios locais para que a gente consiga dialogar de forma muito transparente, entender quais são as preocupações e os anseios dessas comunidades, para que os nossos investimentos estejam em linha com aquilo que pensa também as populações locais, né, os municípios, os estados, enfim, toda essa articulação ela precisa de ser integrada. Então a empresa ela não desenvolve ali dentro de uma bolha o seu projeto, né? Ela está inserida em um território, esse território tem os seus anseios, todas as operações possuem os seus impactos, então a gente busca ao máximo mitigar esses efeitos negativos, maximizar os efeitos positivos a partir da conversa e de um diálogo muito transparente com todos os grupos envolvidos nesse processo. Perfeito. Processos esses que com certeza estarão também aqui no projeto de Santa Quitéria, já que está por trás aí desse grande projeto a Galvani Fertilizantes. A gente faz agora um rápido intervalo, no próximo bloco vamos entrar nos detalhes justamente desse projeto Santa Quitéria, né? Um investimento bilionário
que pode mudar o cenário econômico aqui do Ceará e do Brasil. Fica com a gente. Estamos de volta com Indústria Sustentável, hoje conversando com Cristiano Brandão, gerente corporativo de licenciamento e meio ambiente da Galvani Fertilizantes. Agora é hora de conhecer o projeto Santa Quitéria, um complexo minero-industrial que promete impulsionar a produção nacional de fertilizantes e gerar milhares de empregos aqui no Ceará. Eu trouxe aqui uma pesquinha, viu, Cristiano, porque é realmente um projeto muito grande, a gente tem que destacar isso aqui. Investimento desse projeto, pessoal, 3 bilhões de reais. O impacto econômico, só para você ter uma ideia, potencial é de multiplicar por 10 o PIB, o Produto Interno Bruto, lá do município de Santa Quitéria. E multiplicar por 4 o da região toda, que inclui Santa Quitéria, mas inclui também Itatira, Canindé e Madalena. Produção anual estimada lá do projeto de Santa Quitéria, 1.200.000 toneladas de fertilizantes e 2.300 mil toneladas de concentrado de urânio. Empregos, só na implementação, 2.000 empregos diretos e 4.190 empregos indiretos. A gente vê, só por esses números, Cristiano, a grandeza de um projeto como esse, um projeto de Santa Quitéria, que fala para a gente como é que está se desenrolando, em que pé está, como é que está esse processo, porque a gente sabe que é um projeto que já tem um tempo aqui, né, dessa proposta, né, de exploração lá da jazida de Itataia. Esse é um projeto extraordinário, Thiago. É sempre muito bom falar do projeto Santa Quitéria, porque é um projeto que ele traz uma entrega muito importante para o estado do Ceará, para o país, para a região como um todo, como você bem citou. É um projeto que produz esses números que você trouxe, 1.200.000 toneladas de produtos fosfatados, visa atender 25% de toda a agricultura do norte e nordeste do Brasil, de fertilizantes à base de fosfato, 50% de produtos para nutrição animal, utilizado na pecuária de todo o norte e nordeste do Brasil, e urânio para geração de energia limpa, que visa abastecer não só as usinas de Angra 1 e 2, e eventualmente Angra 3, caso ela venha a ser construído, mas faz com que o Brasil passe a ser um país autossuficiente na produção de urânio e um exportador para essa finalidade de geração de energia limpa. Por isso, esse projeto é desenvolvido tanto pela Galvani, cujo foco são os produtos fosfatados, e pelas indústrias nucleares do Brasil, que é responsável por exercer o monopólio do urânio no país. Então é um projeto que ele tem uma importância estratégica muito grande. Hoje o Brasil importa cerca de 87% dos nossos fertilizantes, como comentamos há pouco, e de países que possuem uma região uma situação geopolítica muito complexa. Então a gente sempre fica com aquele medo de ter a falta do produto, de ter a falta do fertilizante, né, trazendo maior risco para questões relacionadas à segurança alimentar e aquilo que mais sustenta a nossa balança comercial, que são os produtos agropecuários, né, o nosso agronegócio, que é tão importante para o Brasil. E é um projeto que contribui fortemente para o desenvolvimento daquela região. Então, um projeto com uma geração de emprego muito, muito grande, com uma dinamização de um território, né, que merece essa oportunidade, né, e que consegue não só entregar esses produtos, mas também alavancar o desenvolvimento de forma muito intensa de uma região importante para o estado do Ceará. Cristiano, quando a gente fala de um projeto dessa dimensão, assim como estão ocorrendo os projetos lá no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, né, na CIP, ali no município de São Gonçalo do Amarante e na Caucaia também, a gente tem essa preocupação com a questão da mão de obra qualificada, né? Como é que esse projeto pode ser implementado lá no sertão do Ceará, ali em Santa Quitéria? Como é que está essa preocupação para deixar esses empregos aqui na mão dos cearenses, né? Porque a gente fala 2.000 empregos diretos e 4.190 empregos indiretos. Como é que está essa preocupação de deixar esses empregos, essas oportunidades aqui no Ceará?
Esse é um ponto importantíssimo para essa discussão, até porque é uma região que, quando a gente avalia a população economicamente ativa, aproximadamente 10% se encontra hoje sem acesso ao emprego, que são aproximadamente 5 mil pessoas. Então, isso traz um número interessante, porque a gente consegue criar quase que uma condição de pleno emprego para essa região. E é claro que esses empregos precisam ser desenvolvidos e essa mão de obra também precisa ser desenvolvida para essa finalidade. Apesar da região ter essa vocação, porque o minério lá se encontra, ela não possui uma tradição muito grande voltada à mineração. Existem pequenas atividades de mineração na região, mas essa é uma atividade específica de mineração de um porte maior, que possui uma indústria associada a essa produção. Então, a gente fala de uma atividade minero-industrial. Então, nós temos esforços em conjunto com o governo do Ceará para que a gente consiga trazer essa qualificação, né, já nas primeiras fases do projeto. Então, obtida a licença prévia, que confirma a viabilidade desse projeto, que acreditamos ter ao longo de 2025, nós iniciaremos esses esforços de qualificação dessa mão de obra. É claro que alguma mão de obra especializada ela possa vir de alguma outra região do país por ter aquele serviço, mas o nosso foco é, de fato, não só na contratação da mão de obra local, mas também no desenvolvimento de fornecedores locais para que a gente possa fazer as compras também aqui na região. E isso aumenta e dinamiza também significativamente a região. E os empregos não são associados somente à atividade. A partir do momento que você aumenta essa dinâmica da cidade, na economia da cidade, da região. Toda a região hoteleira, de postos de gasolina, de oficinas, e que atende a toda essa população, também se beneficia desse processo. Então, é uma mão de obra que ela é buscada para atender a necessidade do projeto, mas também para a própria região que passa a ter uma movimentação muito diferente. Que foi, inclusive, o que aconteceu, né, lá em Luiz Eduardo Magalhães, que teve um boom de crescimento assim, nos últimos anos, justamente por conta dessa indústria. Cristiano, vamos falar assim um projeto. Essa parceria, você citou a parceria com o governo do estado, que é importantíssima para poder ter a estrutura, né, para poder a Galvânia, juntamente com a ANB, processarem esse fosfato, né, fazer esse trabalho da mineração, que é a questão da construção de estradas ali ao redor, que a gente já viu que está nesse processo também, mas uma preocupação muito grande é com a água, né, e a água, porque esse processo a gente sabe que precisa de muita água para acontecer. Olha, sempre que a gente fala de água no semiárido é um tema absolutamente sensível. E nós temos uma preocupação natural muito grande com esse processo. Então, esse projeto ele vem sendo discutido há algumas décadas. E a gente acredita ter chegado agora em um nível de desenvolvimento de tecnologia bastante elevado. Então, o projeto ele conseguiu reduzir substancialmente os volumes de água a serem captados. Não quer dizer que os volumes atuais eles são desprezíveis, não, são volumes importantes, mas o projeto ele conseguiu eliminar uma barragem de rejeitos, o que diminui substancialmente esse consumo, diminui quaisquer riscos relacionados a questões que a gente já viu de segurança de barragem, mas também a eventuais contaminações, etc. É um projeto que hoje trabalha a seco. Então, com um nível de segurança muito elevado, com uma proteção do meio ambiente muito grande e que reduziu esses consumos. De toda forma, essa água vai ser captada de um reservatório cuja análise de disponibilidade hídrica foi feita pela própria COGER. O Ceará hoje é um modelo de gestão de recursos hídricos para o Brasil. Então, essa análise foi feita, essa viabilidade hídrica existe e nós temos que tratar o consumo desse recurso com toda a responsabilidade. Então, é um projeto que conta com uma parceria do Estado para que seja feita uma adutora que conduza a água desse reservatório do Edson Queiroz para a área do projeto, mas também abastecendo as comunidades que estão dentro desse caminhamento. Então, a gente sabe que essa obra é uma obra de porte grande e que precisa de um consumidor grande que pague pelo uso dessa água para que ela se viabilize. Então, dentro desse contexto de uma série de infraestruturas correlatas ao projeto, e que são dinamizadas a partir da inserção de um grande empreendimento, o Estado também conseguirá fornecer água para diversas comunidades que estão nesse local, como fazer melhorias relacionadas à infraestrutura rodoviária e de abastecimento elétrico para a região.
Perfeito, Cristiano. Daqui a pouquinho a gente volta, nosso segundo bloco também já terminou. No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre o projeto de Santa Quitéria e também falar sobre os projetos futuros, né, da Galvani, a partir dessa licença prévia que foi conquistada aqui, que está prestes a ser conquistada, né, Cristiano? E daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse projeto de Santa Quitéria aqui no Indústria Sustentável. A gente volta já. O Indústria Sustentável está de volta, hoje com Cristiano Brandão, gerente corporativo de licenciamento e meio ambiente da Galvani Fertilizantes. Cristiano, no finalzinho do nosso segundo bloco, a gente estava falando sobre a questão da segurança hídrica para esse projeto dar certo, né? Um projeto grandioso, mas que está inserido numa região semiárida, né? Enfim, a gente tem essa questão aqui no estado do Ceará, que é essa questão da segurança hídrica, né, para projetos como esse. Fala um pouquinho mais para a gente como é que está essa situação. Vamos lá, esse é um projeto que ele capta a água de um reservatório que é chamado Edson Queiroz. Tá? Esse reservatório ele possui uma disponibilidade, né, um volume de água que pode ser utilizado pelo agricultor para a cidade, ele pode ser outorgado, né, o termo que a gente usa para diversos usos. E o projeto Santa Quitéria possui outorga para 10% dessa captação. Então, nós já temos essa outorga, essa reserva hídrica. 20 outros por cento desse reservatório já estão disponibilizados para outros usos e 70% permanece disponível para qualquer usuário possa solicitar e, eventualmente, fazer jus à utilização dessa água. Então, é um projeto que ele não coloca em risco ou agrava qualquer situação de escassez dessa região e muito menos compete com outros usos. E a própria legislação federal e estadual assegura que o uso mais nobre da água, por óbvio, né, é o consumo humano, então ninguém pode competir com o consumo humano. Depois vem a pecuária, depois vem a agricultura e, por fim, a indústria. Então, mesmo que haja um cenário de seca de forma muito prolongada, se eventualmente houver algum conflito nesse sentido, né, ou antes que esse conflito ocorra, a indústria ela precisa de parar a sua captação até que o ciclo hidrológico retome a sua normalidade e você possa então voltar a captar essa água. Então é um projeto que não coloca absolutamente em risco qualquer uso ou competição por esse recurso. Além disso, nós eliminamos uma barragem de rejeito, trabalhamos em um processo com circuito fechado, onde 100% dessa água é reaproveitada no próprio projeto, justamente para se diminuir as captações de água em uma região que realmente esse é um tema que a gente tem que ter toda a preocupação e toda a atenção. Bacana. Importante falar sobre esses avanços tecnológicos que possibilitaram, né, essa captação menor do recurso hídrico. Cristiano, vamos falar agora sobre em que pé está, né, assim, essa licença. Tem uma licença prévia que a empresa está buscando. O que é que está faltando para a Galvani e a INB começarem a fazer essa exploração lá da jazida de Itataia? Esse processo de licenciamento, principalmente de empreendimentos de grande porte, ele tem uma jornada, onde você desenvolve os seus estudos, passa por uma análise do órgão ambiental, passa por a realização de audiências públicas para que esse projeto possa ser discutido com a sociedade. Enfim, então esse é um estudo grande, tá? Um estudo muito sólido, consistente, que foi apresentado no final de 2023. Tá? É um estudo que possui 4.000 páginas, 12.000 páginas de anexos, então realmente é um estudo longo, complexo e que ele é analisado por uma equipe multidisciplinar do IBAMA e da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então é um projeto que possui licenciamento duplo. Pelo IBAMA, as questões afetas ao meio ambiente, às comunidades, e o licenciamento nuclear no que diz respeito à segurança radiológica desse projeto, que já foi, inclusive, aprovada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, no que diz respeito à segurança radiológica, a viabilidade do projeto já se encontra testada, com a rota tecnológica aprovada, então houve um desenvolvimento muito grande nesse sentido.
E do ponto de vista do licenciamento ambiental, o IBAMA ele já analisou os estudos, já realizou 2 novas audiências públicas que ocorreram, né, aí há poucos meses, e recebemos há pouco um parecer, que é o parecer técnico, que pede alguns esclarecimentos que surgiram ali nas próprias audiências públicas, ou mesmo que o analista fica com dúvida no momento ali da leitura do parecer. Nós temos até o início de novembro para apresentar esses esclarecimentos, mas acreditamos que até outubro nós já o tenhamos feito. Então a gente acredita, é um parecer bastante objetivo e há que se elogiar o IBAMA nesse quesito. O IBAMA realmente colocou uma equipe bastante ampla e madura para discutir esse projeto. Então o parecer foi apresentado, é um parecer técnico e objetivo, que nós estamos trabalhando nesses esclarecimentos para protocolarmos essas informações agora em outubro, na expectativa de em 2025 a gente conseguir nessa tão sonhada licença de operação, para que a gente possa já iniciar o ano trabalhando no desenvolvimento das ações que são necessárias à implantação do projeto. Perfeito. Cristiano, a gente falou sobre a questão da segurança hídrica, mas a gente precisa falar sobre essa questão da segurança em geral, da saúde da comunidade que está ali no entorno de Itataia, enfim, moradores de Santa Quitéria, de Tatira, né, de Madalena, dos outros municípios que estão ali próximos, né, a Jazira. Há uma preocupação muito grande com relação, porque essa mineração vai retirar também o urânio, né? E quando se fala em urânio, se fala em energia nuclear, há uma preocupação muito grande com os efeitos que isso pode causar nas comunidades. Como é que esse projeto, em que nível de segurança está esse projeto para não prejudicar a população quando ele começar? Esse projeto ele tem um nível de segurança altíssimo. Esse foi um tema que nós nos debruçamos muito para trazer os esclarecimentos, né, e o conforto para as populações que estão no entorno do projeto. E quando a gente pensa no arranjo desse empreendimento, ele é um projeto que se encontra, ele possui 380 hectares, está dentro de uma fazenda de aproximadamente 6.000 hectares, ocupa 6% da área dessa fazenda. Então é um projeto que por si só ele não tem vizinhos imediatos, né? Ele está no núcleo dessa fazenda, existe uma grande área que permanecerá preservada e depois dessa área você começa a ter as primeiras comunidades, os primeiros assentamentos. Então todos os estudos foram realizados no sentido de evidenciar que não há impactos que possam afetar a saúde, segurança ou bem-estar dessa população, seja relacionado ao impacto atmosférico, relacionado às questões hídricas, né? Então, existem aí capítulos totalmente dedicados a trazer essa informação e esse esclarecimento, né? E essa também é a nossa preocupação. Né? Nós não temos interesse em desenvolver qualquer tipo de projeto que traga risco para as populações que estão no seu entorno ou né, que tragam ali incômodos que não faz sentido, né? O projeto ele tem que ser, ou qualquer projeto, um indutor de desenvolvimento daquela região, e tem que trabalhar, né, em parceria com as comunidades que estão localizadas no seu entorno, principalmente. Segurança, inclusive, dessa extração, né? O que é o concentrado? Explica para a gente o que é o concentrado de urânio, não é assim essa radiação? Vamos lá, esse projeto ele tem uma rocha muito específica que é chamada colofanito. O colofanito é uma formação, tem uma grande massa de fosfato, com pequenas anomalias ali de urânio nessa rocha. Para a gente conseguir fazer essa separação, é necessário que a gente extraia esse mineral da jazida, né? Quando ela se tornará uma mina, a gente extrai esse produto, ele passa por uma etapa de britagem, depois passa por uma etapa de moagem, depois passa por um processo de calcinação, muito semelhante ao que é feito na indústria cimenteira, que é um ataque térmico para a concentração desse mineral. Depois ele passa por uma planta química para que a gente faça a solubilização e depois a separação do fosfato e do urânio, para que tenhamos os dois produtos totalmente limpos. E esse é um fenômeno que ele não se reproduz na natureza, né, de forma tão simples. Ele tem todo um processo industrial para que a gente consiga fazer a extração do urânio dessa rocha. Né? E como eu disse, termos ambos produtos puros para a sua comercialização. Então a gente vai ter o fosfato, né, concentrado e o urânio concentrado, que é o urânio puro. Ele não passa por nenhum processo de enriquecimento. É o urânio como ele é encontrado na natureza. Então é claro que toda essa indústria ela possui sistemas de controle de altíssima tecnologia e precisão para que
né, não haja impactos aí a essas comunidades ou ao meio ambiente. São sistemas de controle já conhecidos, já testados amplamente na indústria, né, então não há esse risco de contaminação, seja do ponto de vista radiológico, seja de qualquer outra dimensão para essas comunidades. Tá? Todas essas análises, essas modelagens, elas foram intensamente trabalhadas e mostram uma operação que está não só atenderia os limites legais estabelecidos, mas consegue performar muito abaixo ou muito aquém desses limites legais que são estabelecidos. Tá? Não há riscos de contaminação de ordem radiológica, né, e pressões ambientais que fogem àquilo que está estabelecido na legislação brasileira. Então, além disso, né, nós instalamos 2 escritórios na região, justamente para que a gente possa ampliar esse diálogo com as comunidades do entorno, que a gente possa visitá-los, eles possam nos visitar, e existe uma rotina intensa, né, para que a gente leve essa informação, uma informação científica, qualificada, né, que muitas vezes realmente existem medos na região, que a gente precisa com muita transparência, com muito respeito, buscar o esclarecimento, porque são medos legítimos, né, de pessoas que não convivem, né, no cotidiano aí de uma operação de mineração ou industrial, como a gente pretende ter ali na região. Perfeito. Cristiano, nosso tempo já acabou, queria muito mais que a gente tivesse um tempo maior para a gente poder analisar, inclusive, nos debruçarmos sobre, inclusive, a importância, né, da energia nuclear para a segurança energética do país, que é esclarecer, inclusive, para a população que é uma forma de geração de energia limpa, né? Mas a gente fica muito feliz de saber que a Galvani tem todas essas preocupações que você citou aqui com relação à segurança hídrica e segurança de uma forma geral, assim, por conta dessa extração que é feita na mineração lá na jazida de Itatá, inclusive essa preocupação com a população que mora lá na área. Cristiano, eu queria agradecer mais uma vez aqui a sua participação no Indústria Sustentável. Eu que agradeço, fico à disposição para retornar, para falar mais sobre o projeto Santa Quitéria e sobre as implicações aí da energia ou da transição energética nesse contexto, que também é extremamente importante para o Brasil e para o mundo. Perfeito. Hoje, o Indústria Sustentável, a gente conheceu um pouco mais sobre a trajetória da Galvani Fertilizantes e o impacto do projeto Santa Quitéria, um empreendimento que une desenvolvimento econômico, geração de empregos e compromisso com a sustentabilidade. Agradecemos a presença do Cristiano mais uma vez, que essa conversa inspire mais organizações a adotarem as práticas ambientais, sociais e de governança que contribuam para um futuro mais justo e responsável e com desenvolvimento também. Para você que nos acompanha, não esqueça de se inscrever e curtir o canal da TV Otimista no YouTube, assinar as notificações para não perder nenhum programa. Até a próxima edição.